igual a P ela R. Existe um corpo K, um corpo com Q elementos. Será A e B. Se K e K' são como em A, então existe um isomorfismo de K para K'. E esse isomorfismo não é único. Não é único. Ok. Então, acho que a existência eu provei, mas se a gente não, ou pelo menos fizemos um grande pedaço da existência, mas a ideia era simplesmente notar que a gente tem esse corpo FP, temos o polinômio x a la q menos x, que fatora como produto de lineares em alguma extensão essa era a primeira observação. Acho que com isso começamos a aula anterior. E a segunda observação é que esse cara não tem raízes múltiplas. ML. E essa aqui é a observação que L tem característica P e esse cara e a derivada desse cara são coprimos. Porque essencialmente esse cara aqui é igual a menos 1. Ou não, melhor do que ser coprimos, não tem raízes em comum. E a terceira observação é que as raízes desse polinômio dentro desse corpo são um subanel, são um subcorpo. Então, essa observação, junto com essa observação, fazem que o K tenha exatamente Q elementos. E para provar que esse cara aqui era um subcorpo, a gente fez explicitamente qual era a expansão desse polinômio, valuamos ele em alfa por B, em alfa mais B, em alfa menos B, etc. Então, isso provava a existência de um corpo com Q elementos. E eu parei em provar a existência do isomorfismo, dado dois corpos tais como esse K aqui. Tá? Mas o que provamos é que em K, o conjunto de unidades, todos os elementos que não são zero, é um grupo cíclico como produto. É um grupo cíclico com Q menos 1 elementos. Então, em particular, peguem um alfa que esteja aqui e que seja um gerador desse grupo.
como grupo. Mas aí a gente tem a seguinte sequência, que é o FP em F alfa, o menor corpo que tem o FP e tem o alfa, dentro, ou talvez devia falar assim, né? FP de alfa, dentro do K. Mas o alfa gera tudo os K menos o zero, e o zero está dentro do F alfa, daquele corpo. Então, com certeza, esse corpo aqui é igual a esse corpo aqui. Nem isomorfos, são iguais. Mas lembrem que esse aqui é igual a uma extensão, então seja f, o polinômio minimal, de alfa. Tal jeito que esse aqui é a extensão que é o fp de x dividido por aquele polinômio f. Mas então, alfa é uma raiz. Alfa é uma raiz daquele f em K e também é uma raiz de esse polinômio em K. Porque lembrem que o corpo K era o conjunto de todas as raízes desse polinômio. Isso para todo o corpo de K elementos é o conjunto de todas as raízes desse polinômio. Mas a gente tinha provado que se temos um polinômio irredutível e um outro polinômio e não são coprimos porque tem uma raiz em comum, então o f divide esse polinômio. F divide x LQ menos x. Ok, mas agora vamos então a K'. Em K' o que acontece? Temos aquele polinômio f que divide o x LQ menos x. K' também é o corpo onde todos os elementos de K' são raízes desse polinômio em K' agora. Tá certo? Mas então, a gente tem um morfismo de f p de x dividido o f. Esse aqui, por definição, era o f alfa, que era o nosso K. E temos um morfismo desse aqui para K', que o que faz é levar o x para o alfa. Talvez devia dizer alfa', né? Porque é um elemento de K'. Alfa' é a raiz, é uma raiz de f em K'. O f divide o K', ou x LQ menos x. Então esse é um morfismo, mas os dois corpos têm a mesma ordem, então tem que ser isomorfos. Vou dar um nome a esse morfismo, vou chamar esse morfismo de φ. Φ é um isomorfismo. Pronto. Então, dado dois corpos com a mesma ordem finita, os dois corpos são isomorfos. Ok, acho que isso foi tudo. Não, devia provar mais algumas coisas. Eu falei que ia provar, que ia tentar entender essa condição aqui. Então, quais são os polinômios que dividem a x LQ menos x, irredutíveis. Então, essa condição é melhor. A gente tem um controle sobre essa condição, então vamos a algum teorema. E o seguinte é teorema nas condições daquele quadro, nas
condições estrela dessas aqui, com aquela notação, talvez. Então, o conjunto de polinômios irredutíveis de grau, botei R, M, F, P de X é igual ao conjunto de fatores irredutíveis de x a la k menos x. Então a gente já provou exatamente essa situação aqui. Se eu tenho um polinômio irredutível de grau R, então divide x a la k menos x. Então vamos repetir a mesma prova. Essa daí. Então, que é exatamente o que a gente fez aqui. Proof. Se eu tenho um polinômio irredutível nesse anel, então eu obtenho um corpo que é uma extensão desse anel. Esse aqui é um corpo. Vamos chamar esse cara de K. Mas a ordem de K em FP é igual ao grau daquele polinômio, que é R. Então, a ordem do corpo K é igual a Q, que é P a la R. Agora, os elementos de K são, pelo teorema que provamos na última aula, são as raízes desse polinômio. Pelo tanto, o F tem uma raiz conjunta com esse polinômio em K. E como o F é irredutível, então o F tem uma raiz conjunta com x a la q menos x em K. Isso implica que o F divide ao x a la q menos x, porque o F é irredutível. Bom, então isso prova que tudo F irredutível aparece como fator de x a la q menos x, se o F for de grau R. A conversa é trivial. Então agora, o que acontece se o grau, como caracteriza os polinômios que sejam irredutíveis, mas que não sejam de grau R? Aqui eu estou utilizando que o grau do F é R para poder utilizar que a ordem do corpo é Q, que é P a la R. Então agora, gostaria de entender todos os polinômios irredutíveis naquele corpo. Desculpa, com coeficientes nesse corpo finito, no FP. Ok, então vamos provar o seguinte lema. Lema. Sim. Vamos fazer S divide R. Então escrevem Q linha como P a la S, de tal jeito que Q linha, se escrevem, então, vou fazer assim. Então, se S divide R, vamos escrever isso como R é igual a S por K. Então, Q, que é igual a P a la R, é igual a Q linha a la K. Então,
o polinômio x alla q linea menos x divide a x alla q menos x. Não sei, quando eu era garoto eu sabia fazer esse tipo de coisa. Agora eu devo ler antes. Realmente não consigo olhar isso e imediatamente ver que é certo. Talvez vocês conseguem. Vocês estão mais treinados do que eu. Mas eu não consigo ver que aquilo é certo. Na realidade, esse é um sim somente sim. Se o S não divide o R, então esse aqui não divide esse polinômio. Então vamos provar aquele lema. Claramente a fatorização que a gente deve utilizar é que, dado um elemento qualquer, eu quero utilizar o seguinte, eu quero utilizar que x menos 1 é um fator desse polinômio. Tá? Então, vamos escrever o seguinte, vamos escrever que o z a alguma potência n menos z é igual a z menos 1. Não, talvez seja melhor fazer com 1. Vamos fazer z a la n menos 1 é igual a z menos 1 por 1 mais z mais z a la n menos 1. Isso vale em z. Então vale em qualquer corpo. Então daqui segue que linha menos 1 divide a Q menos 1. Porque eu vou pegar Z sendo Q linha e N sendo, tenho aqui, N sendo K. Isso implica, esse aqui virou Q linha menos 1 e esse aqui virou Q menos 1. Ok? Então agora, vamos utilizar de novo a mesma coisa. Tá? Esses dois polinômios são divisíveis por x. Tá? Então esse aqui divide esse, se somente sim, x a la q linha menos 1 menos 1 divide a x a la q menos 1 menos 1, que é o que eu quero provar. Tá? Então, vamos pegar agora z sendo, vamos fazer aqui, z sendo x a la q linha menos 1. Então, esse cara aqui virou x a la q linha menos 1, que é isso que está aqui. E esse outro aqui, bom, tá, então devo fazer que x a la q menos 1, esse aqui é igual a x a la q linha menos 1 elevado a la q menos 1 dividido q linha menos 1, que pelo anterior a gente já sabe que esse é um número inteiro. Tá? Então, esse elemento aqui vamos fazer n sendo q menos 1 dividido q linha menos 1, e vemos que esse elemento virou x a la q linha menos 1, e esse outro virou x a la q menos 1, que são esses dois polinômios. Tá? Então, um polinômio redutível, como aplicação disso, se f, corolário, se f é um polinômio a coeficientes no corpo finito, fp de x, irredutível, de grau, é igual a S. E S divide K.
S divide R, então F divide x alla Q menos x. Porque a gente já provou que, nessa situação, F divide x alla Q' menos x. Esse era o teorema. E x alla Q' menos x divide x alla Q menos x. Tá? Então, todo polinômio de grau, um divisor de R, é um divisor de x alla Q menos x. Tá? A conversa, sim. O corolário, não, esse não é um corolário daquele teorema, mas, ou sim, tá, vamos ver. Se o grau de F não divide o R, então o F não divide x alla Q menos x. Isso por quê? Porque se o F é um polinômio irredutível, qualquer seja o grau, então eu sempre tenho a extensão Fp dentro da extensão dada por aquele polinômio, do Fp de x dividido F. E agora, imagina que o F divide x alla Q menos x. Se o F divide x alla Q menos x, então esse cara aqui está dentro, pega numa raiz de F, e utilizamos o mesmo argumento, esse cara estaria dentro de o corpo K, que é o corpo K com Q elementos. Mas, se eu tenho uma sequência de extensões assim, a ordem vamos dar um nome para essa extensão, L, a ordem de L em Fp divide a ordem de K em Fp. Mas esse aqui é R, e esse aqui, por definição, é o grau de F, que é o S. Pronto. Então, temos caracterizado todos os polinômios irredutíveis de grau, pelo menos menor que R. Aí. Então, todos aqueles que são divisores do x alla Q menos x. Ok. Mais alguma coisa que eu queria falar de corpos finitos? Faltou provar alguma coisa de corpos finitos? Acho que isso é, por enquanto. Nas próximas semanas a gente vai estudar os grupos de automorfismos dessas extensões. Antes de apagar esse quadro, pensemos se a gente faltou de provar alguma coisa, vou mudar para um tópico que não tem nada a ver. Mas eu acho que já provei tudo o que faltou de provar da última hora. Bom, vamos. Então, acho que hoje eu não vou provar mais nada. Nada que não seja absolutamente trivial. Ao menos que vocês quiserem ter um crash course em variáveis complexas. Mas, em princípio, não vou provar nada. Vamos falar então de corpos e funções. A gente já falou de corpos finitos e falamos um pouco de corpos e números, agora vamos falar de corpos e funções. Lembrem que começamos falando de 3 tipos de extensões de corpos. Então aqui sim, realmente vamos utilizar um corpo base que sejam os números complexos. Então, vamos olhar ao corpo C de x, se vocês querem. É o corpo de funções racionais em uma variável. Tá? Esse aí é o anel de funções, ou o corpo de funções do anel de polinômios. Tá?
Então, C de x consiste em quocientes de polinômios em uma variável com coeficientes complexos, onde o denominador não é zero. O anel de polinômios em coeficientes complexos não tem divisores de zero. Então, basta só pegar que o denominador não seja zero. A gente vai precisar que esse aqui seja um corpo algebricamente fechado. Podem trocar, para o que eu vou falar, podem trocar aquele C por qualquer outro corpo algebricamente fechado de característica zero. Mas, essencialmente, isso é o C. Mas, para as coisas que a gente vai falar hoje, vamos precisar de uma topologia. Então, melhor fixar ele que seja o corpo C. Então, bom, vamos começar com o seguinte. Vai ser o seguinte lema. Dada dois elementos de C de x, duas funções racionais, são iguais sim. Talvez deva, antes de fazer esse lema, tá, vou escrever primeiro. Sim. Coincidem em um conjunto infinito, ou se coincidem fora de um conjunto finito. Então, antes disso, eu devia dizer por que a gente pode pensar em f e g como funções em algum lado. Aqui eu tenho uma questão algébrica, é o anel de frações desse anel. É o corpo de frações desse anel. Mas, claramente, aqui estou utilizando, talvez um warning, que estou identificando elementos de C de x com funções definidas, funções contínuas, talvez, em C menos algum conjunto finito. Não sei se leva acento algum? Não? Obrigado. Que o problema é que aqui finalizam com M. Eu não vou entender as regras dos acentos em português. Em C menos algum conjunto finito. Então, desde o ponto de vista topológico, o AF está dada como um quociente de dois polinômios, dp de x dividido q de x. Eu posso cancelar os fatores comuns em p de x com q de x, de tal jeito de que sejam coprimos agora esses dois. Então, a f, como função nos números no plano complexo, ou seja, trocando o x por um número complexo, está bem definida fora dos zeros de q de x. E q é um polinômio, então tem um conjunto finito de zeros. Fora daqueles zeros, esse é um quociente de funções contínuas, os polinômios são contínuos. Então, essa é uma função contínua. Mas ainda, fora daqueles zeros, essa função é uma função holomorfa. Tá? Essa definição do que é uma função meromorfa. Em princípio, vou mencionar aonde que a gente precisaria estudar a estrutura holomorfa da f, mas em princípio hoje eu só vou falar de funções contínuas, e acho que nunca no curso vou falar de funções holomorfas. Mas agora, identificando elementos de esse corpo como funções em C, só que não estão definidas em todos os lados, estão definidas em algum conjunto, que é tudo C, exceto um conjunto finito.
duas dessas funções são iguais se coincidem em tudo C, exceto algum conjunto finito. Então vamos provar aquele lema. Então, a prova desse lema é simples. Peguem representativos de f e de g como quociente de polinômios sem fatores comuns, ou com fatores comuns, tanto faz. Mas se a f é p dividido q e a g é S, tá? R dividido S. Então, eu posso olhar a P por S menos R por Q. E esse aqui é um polinômio. E se esse polinômio for zero, a f e a g seriam iguais. Essa é a definição do anel de frações. Então, vamos dar um nome para esse polinômio. Então, se h for zero, f é igual a g. Implica que f seja igual a g. Mas se h não for zero, então tem um conjunto finito de raízes. E fora desse conjunto finito de raízes, o f é igual a g. Um conjunto finito, vamos chamar nome para conjuntos, S. E fora de S, f é igual a g. Assumindo que o f e o g estejam bem definidos fora do S. Tá? Se o f e o g não estão definidos fora do S, tanto faz. O f e o g estão bem definidos fora de um conjunto finito, então pega a interseção do domínio de definição do f, do domínio de definição de g, e tudo plano complexo menos o S. Então, quer dizer que é suficiente estudar funções contínuas que não estejam definidas em todo um espaço C, mas que estejam definidas em C menos algum conjunto finito, que não sei qual é aquele conjunto finito. Vou deixar aquele conjunto finito variável. Tá? Formalizar isso leva à teoria de feixes, que se vocês fazem ou variáveis complexas ou geometria algébrica, vão estudar de todo jeito. Eu não vou falar de feixes aqui. Mas o que sim vou falar é o seguinte, eu vou olhar aquele conjunto, o conjunto de funções que estão definidas em C, exceto algum conjunto finito, e vou dar uma relação de equivalência dado como essa relação de equivalência aqui. Tá? Então, talvez eu vou fazer para um espaço topológico. Então, definição seja S um espaço topológico tudo bem. Ou seja, esse é um espaço topológico, define f de S como classes de equivalências, vou escrever aqui, classes de equivalências de funções contínuas definidas em S menos algum conjunto finito.
E as classes de equivalência são que duas funções são iguais se coincidem. De funções contínuas, né? Sim, funções contínuas. E a relação de equivalência é que duas funções são iguais se coincidem, exceto num conjunto finito. Então, F é equivalente a G se F é igual a G em S menos algum conjunto finito. Menos gama, um conjunto finito. Um outro jeito de fazer a mesma coisa é definir o F de S como o conjunto de pares de um U dentro de S, que seja um complemento de algum conjunto finito. Vamos fazer assim, um conjunto de pares U, F, módulo uma relação de equivalência, onde U está dentro de S é o complemento de algum conjunto finito. E F é uma função de U nos complexos ou nos reais, tanto faz, contínuo. E a relação de equivalência é que F, U, é equivalente a G, V, se existe um W em U, interseção V, tal que W é o complemento de um conjunto finito em S, complemento de um finito em S, e a F restringida a W é igual a G restringida a W. Claramente, essas duas definições são a mesma coisa. Essa segunda tem mais um caráter que vocês devem ter estudado quando vocês foram germes de funções, em algum momento. Então, essa segunda definição, eu posso não fazer complementares um conjunto finito. Normalmente, se vocês querem estudar uma função perto de um ponto, em S, aí vocês não utilizariam que U seja complementar a um conjunto finito, mas pegariam abertos que contenham aquele ponto. Na topologia usual, vocês pegariam abertos cada vez menores. Então, uma classe de equivalência, com a mesma definição, só que tirando complementar um conjunto finito, daria o germe de uma função perto de um ponto, que é uma coisa que já podem ter estudado. Em geometria algébrica, a topologia usual que a gente vai utilizar no plano dos complexos é tal que os abertos não são os abertos usuais, mas são complementares a conjuntos finitos. Então, por isso é que qualquer aberto que tenha um ponto, se eu quero estudar germes de funções naquela topologia, onde os abertos são complementares a conjuntos finitos, ou qualquer germe de uma função perto de um ponto vai consistir de abertos que são complementares a um conjunto finito. Então, essa definição está adaptada para já uma topologia de complementos finitos no plano complexo. Muito bem. Em geral, dado um espaço topológico S, eu tenho definido aquela F de S, mas claramente posso definir, então, para uma assinação que vai, talvez a observação. Temos uma... Eu não lembro se assignação existe em português, mas temos... Assinação existe? Associação, obrigado. Temos uma associação de abertos em S,
a anéis, que leva U para F de U, e o F de U utiliza a mesma definição com U dentro de S, é um subespaço topológico. Tá? Então, tudo aberto de S é um espaço topológico com a topologia induzida, então utiliza a mesma definição. Então, para cada aberto de S, eu tenho um anel. E esses anéis estão relacionados com a topologia. Por exemplo, se vocês têm V dentro de U, então eu tenho um morfismo de anéis de F de U para F de V, que leva uma função F, que está definida em U, exceto um conjunto finito, para uma função F, que é a restrição a V. E esse cara está definido em V, exceto um conjunto finito. Então, para cada V em U, eu tenho um morfismo de anéis no sentido oposto. Tá, para aqueles que querem... Os dois lados podem ser feitos em categorias. Tem uma categoria de anéis, onde os objetos são anéis e os morfismos são morfismos de anéis. E tem uma categoria onde fixa o S, os objetos são os abertos de S, e agora eu devo dizer quais são os morfismos. Tá? Então, na categoria de abertos de S, os objetos são U em S. E o morfismo entre U e V, por definição, vai ser, dado dois abertos, existe um único morfismo se um aberto está dentro do outro. Esse é um morfismo de V para U, é a inclusão. Se não tiver um incluído no outro, não tem um morfismo. Então vamos ver que isso é uma categoria. Tá? Então, U está incluído no U. Portanto, existe um morfismo de U para U. Pronto, tenho esse vai ser a identidade. Se eu tenho um morfismo de W para V, significa que eu tenho essa inclusão. E um morfismo de V para U, significa que eu tenho essa inclusão. Eu tenho essa inclusão. Tenho um morfismo de W para U. Essas composições são únicas nessa categoria. Em particular, a identidade de U tem que ser identidade. Comporta como identidade. Essa composição é associativa on the nodes. Então, tenho uma categoria de abertos, tenho uma categoria de anéis, e esse aqui é um funtor. Está claro que é um funtor. Se eu tenho essa inclusão assim, a restrição de uma função em U para V e logo a restrição de V para W é o mesmo que a restringir de U para W. Então, esse é um funtor contravariante. Essa é a definição do que é um pré-feixe. Esse aqui tem uma condição extra, é um feixe, não um pré-feixe, e é o fato de... Aqui eu estou falando só do seguinte: se vocês têm funções em S, por exemplo, que é um aberto, eu posso restringir ela para abertos menores. Tem uma condição extra para esse anéis de funções, e é que se vocês me dão uma função contínua em uma coleção de abertos que cobrem tudo o S, e em interseções aquelas são iguais, as funções são iguais, então eu tenho uma função global, que a restrição para cada um dos abertos que eu comecei é uma das funções que da família que eu comecei. Essa é uma condição de ir de condições locais, como construir uma função global em tudo S, conhecendo só as restrições para cada um dos abertos. Essa é uma condição extra, que é a condição de ser um feixe, e a gente não vai falar disso. Mas podem reemplaçar, podem substituir contínua em todo lado por holomorfa ou diferenciável, mas então S não pode ser só um espaço topológico, tem que ser ou uma variedade complexa ou uma variedade diferenciável. Então, se estão fazendo diferenciável, que estão fazendo análise em variedades, dá para fazer um feixe de funções suaves. Bom. Se for uma variedade algébrica, as funções seriam as funções regulares. Isso dá um feixe, que é o feixe estrutural da variedade algébrica. Porém, aí tem uma sutileza, é que uma variedade algébrica é um espaço topológico com um feixe de funções. É o par. Então, tem que construir aquele feixe. E, na realidade, do jeito que eu estou definindo isso aqui,
a topologia que estou... Estou misturando duas coisas. Esse não é o feixe de funções contínuas em S, porque eu estou misturando a topologia de S com a topologia de complementos finitos. Tá? Bom, mas é suficiente para o que a gente vai falar agora. Então, muito bem. Por que estou falando disso? O que vimos, então, é que o anel de funções no plano complexo, de funções racionais no plano complexo, é um subanel daquele f do plano complexo. Esse é o corpo e um subanel desse anel. Isso é o que vimos, porque duas funções racionais são iguais se coincidem em um conjunto, exceto um conjunto finito. Tá? Bom. Então vamos pegar extensões desse corpo. Vamos chamar esse cara aqui F. E lembrem que corpos de funções são extensões desse corpo. Então, qual jeito a gente tem de fazer extensões de corpos? E a gente agregava raízes de polinomios irredutíveis. Então, vamos pegar um deles. Vamos fazer um polinômio f que esteja em f de... Tá, agora eu não vou botar x porque vai ficar muito confuso. No princípio, eu poderia botar o polinômio com a variável x. Vamos fazer um em y. Tá? Irredutível de grau de f igual n. De novo, agora tem que ter cuidado, é o grau com respeito à variável i. Se vocês interpretam esse polinômio f como um polinômio em duas variáveis, mas tá, não tem por que ser um polinômio x. Mas é o grau com respeito a y. De grau n, então a gente tem a extensão f dentro de f de y dividido por f. Particular, por exemplo, vamos fazer f sendo o polinômio y ao quadrado menos x. Tá? Aqui estou utilizando que 1 e x são elementos de c de x, que são os coeficientes desse polinômio. E esse cara é claramente irredutível. Pelo tanto, esse cara, obtemos um corpo. E obtemos um corpo, vamos chamar... Que nome posso dar para esse corpo? Vamos chamar esse corpo K. E temos que o KF de ordem 2. Temos uma extensão de ordem 2 do corpo de funções racionais de C. A beleza desse tipo de corpos de funções, por que são chamados de corpos de funções, é que, na realidade, os elementos do K podem ser vistos realmente como funções, podem ser olhados como funções. Então, em K, a função y, a imagem de y naquele quociente, é uma raiz quadrada de x. Então, com certeza, eu posso pensar em funções, em elementos de esse corpo K, como funções num plano complexo. O problema é que essa função aqui é multivaluada no plano complexo. Eu posso pegar duas raízes quadradas diferentes em C. O problema é que a raiz quadrada é multivaluada.
Porém, existe uma solução rápida e bonita para fazer aquela função uma função univaluada, mas não no corpo complexo, mas no outro lado. Então, seja S dentro de C ao quadrado. Agora sim, vou utilizar a seguinte notação. Essa f é um polinômio em y com coeficientes em C de x. Mas meus coeficientes casualmente foram escolhidos não em funções racionais, mas estavam, na realidade, em polinômios em x, que estava incluído aqui. Então, aquela f em particular é uma f de x, y, é um polinômio em duas variáveis. Então, seja S em C ao quadrado, o conjunto de zeros, conjunto de x e y, tal que f de x, y é igual a 0 para algum f irredutível, né? Com f irredutível. Nessa situação, é um polinômio irredutível com um polinômio em y, em f de y. Como polinômio em f de y. Então, o x e o y, eu vou pensar elas como uma função que é univaluada em S. Que é esse exemplo, no exemplo, y é univaluado em S. Ou seja, é uma função, posso pensar ela como uma função do f de S, que eu defini antes. Ok, então bom, eu não sei se vocês fizeram branched covers com Eduardo. O Eduardo não falou de cobrimentos finitos. Ok, então vamos falar um pouco disso. Então vamos estudar essa S neste caso particular, que é o negócio da raiz quadrada. Então, eu sou péssimo desenhando. Mas tá, vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho meu plano complexo. E aqui eu tenho mais duas cópias do plano complexo. Então, o primeiro que vamos fazer é, aqui eu tenho o 0. E imaginem que esses três estão na reta vertical. O que vamos fazer é tirar uma curva. Vai até infinito, né? Essa curva é todos os elementos na reta y igual a 0. Se estou pensando em um número complexo z como x mais i por y, estou tirando toda a reta negativa e real. Tá? Y igual a 0 e x menor ou igual que 0. Então, o primeiro passo é cortar o plano ao longo daquelas curvas. E isso vai ser muito ruim. Então, cortei o plano ao longo daquelas curvas e agora cortei o plano aqui acima ao longo daquelas curvas. Esse aqui deixei igual que estava antes. Aqui eu tenho 0, 0, 0. O segundo passo é colar. O segundo passo é colar ao longo de essas curvas que eu cortei.
Então, eu vou colar esses dois planos complexos, tá? Ao longo dessas curvas. Ou seja, eu vou colar esse lado dessa curva com esse lado dessa curva. Tá? Vou chamar esse cara de A, esse cara de A. E esse lado dessa curva com esse lado dessa curva. Eu vou ter, esse é meu S. S é igual ao C colado ao longo das A, sendo igual com outro C, onde eu colei A com A e B com B. Tá? Espero que seja claro o que eu estou dizendo. Esse meu espaço topológico S tem esses dois ramos e eu tenho o meu plano complexo lá embaixo. Então, o que continua sendo bem definido é um mapa de S para C. Se vocês me darem um ponto qualquer em S, qualquer seja, um x, y, esse ponto é diferente que esse outro ponto, x', y', mas esses dois pontos têm a mesma imagem aqui embaixo. Tá certo? Agora, esse ponto aqui, eu colei com esse ponto aqui, que são iguais. Os dois certamente se correspondem a algum ponto aqui, na reta. Agora, esse ponto aqui, que seriam iguais, eu separei esses dois pontos. Eu colei com esse ponto aqui. Agora, em esses dois pontos são diferentes. Ou seja, A com B são dois pontos diferentes. E esses dois pontos têm imagem nesse ponto aqui. Tá? Então, todos os pontos de S, ou melhor dito, para cada ponto em C, eu tenho duas imagens em S. Se o meu ponto em C não está na curva que eu tirei, nessa curva real, é simples. São esses dois pontos que estou vendo aí. Se meu ponto fora na reta, eu tenho dois pontos. Por quê? Porque eu separei em dois pedaços as duas curvas. Em S, eu tive 4 pontos e colei 2 em 2. Então, essa é uma das pré-imagens desse ponto e o conjunto B é a outra pré-imagem desse ponto. Existe só um problema, que é o zero. O ponto 0 não tem duas pré-imagens acima dele. Porque a única pré-imagem do zero é esse cara que é o zero, esse cara que é o zero e não tem mais nada a colar nesse. Tá? Na colagem é só um ponto, esses dois pontos são iguais. Tá certo? Então, todo ponto de C, exceto o zero, tem duas pré-imagens. Mais ainda, todo ponto de C, existe um aberto pequeno e a pré-imagem são dois abertos separados. Que cada um deles são isomorfos, ou são homeomorfos a esse aberto aqui. Mesmo para esse cara aqui, esse deixo para vocês verem. Esse aberto aí tem dois abertos pequenos, um vai ao lado desse, esse aqui é um aberto, que é homeomorfo a esse círculo, e o outro é esse aberto, que é homeomorfo a esse mesmo círculo. Isso não acontece com o zero. Então, definição. S, um cobrimento. Cobrimento. Eu devia ter verificado como que se fala em português, mas tá. Eu vou definir uma coisa, provavelmente vocês aprendem. Provavelmente seja de outro jeito. Mas um cobrimento ramificado. Ficado. N a 1 de um espaço topológico T é um espaço topológico S. É o dado seguinte, é A, um espaço topológico S, B, um mapa contínuo π de S para T contínuo,
C. Um conjunto finito. Conjunto finito. Lambda em T, que é o conjunto de ramificação. Tal que, para tudo T em T menos aquele conjunto de ramificação, a pré-imagem φ inverso de T tem ordem N. Para cada ponto, aquele é uma cobertura 2. Talvez não seja cobrimento, mas seja cobertura. Não tenho certeza. Porque eu não sei. Em espanhol são duas diferentes. Uma coisa é cobrir por abertos um espaço e outra coisa é cobrir assim. Então, em espanhol, a gente utiliza duas palavras diferentes. Eu não sei se em português utilizam cobertura ou cobrimento. Tá. Eu vou deixar isso aberto que seja cobertura a palavra correta. Mas tá, seja o que seja, com certeza vai ser ramificada, que é o que estou permitindo. Então, a pré-imagem de cada ponto são N pontos, exceto num conjunto finito. E mais ainda, para todo ponto, existe um aberto 1T, que tem o T aberto, de tal jeito que a pré-imagem do UT é uma união disjunta de N elementos de V I igual 1 até N, os VIs em S abertos e π restringido a VI é um isomorfismo de VI, é um homeomorfismo de VI em UT para tudo I. Exatamente essa situação. Para todo ponto, existe um aberto pequeno, com certeza não tudo aberto satisfaz aquela condição. Se esse aberto eu escolhia tal que ele mantinha o zero, perdi. Mas existe um aberto, tal que a pré-imagem desse aberto consiste de abertos disjuntos, são esses dois, e a restrição do π para cada um desses abertos é um isomorfismo. É um homeomorfismo. Isso aqui é uma cobertura ramificada. Então, eu peguei um polinômio irredutível, que era o f. Nesse caso, eu estou tentando definir uma raiz quadrada da função x. E eu consegui uma cobertura 2:1 do plano complexo C. E eu ainda quero provar isso. Eu quero provar que as funções nesse corpo, eu quero ver como funções contínuas nesse. Tá? Mas primeiro vamos a ver como que é. Polinômios irredutíveis produzem corpos e produzem coberturas ramificadas. Tá? Então, dado f irredutível, vamos lá em cima, a gente já tem um corpo, que é a extensão do f, aquele corpo lá, K, mas temos uma cobertura. O conjunto S definido dentro de C quadrado, definido assim, com a topologia induzida do C quadrado, definido aqui, é uma cobertura N/1 de C, onde N é igual ao grau de F com respeito à variável Y. Tá? E qual é o mapa π? O mapa π que vai de S em C leva o ponto x, y para o ponto x. Tá?
Então, o fato de ser n a 1 é quase que óbvio. Então, vocês escrevem tudo que não seja de álgebra, eu não vou provar nesse curso. Mas vamos pelo menos dar uma ideia de onde que vem essa afirmação. Tá? O S está bem definido, são conjuntos de zeros daquele polinômio. Então, agora vocês olham o F como um polinômio em Y. É um Y a la N, vamos fazer AN, Y a la N, mais AN menos 1, Y a la N menos 1, etc. Até a zero. Com AI, são polinômios em X. Tá? Então, o fato de que esse cara vai ser uma cobertura N a 1 é simplesmente o fato de que onde que pode falhar? Onde que eu tenho um conjunto diferente de N pré-imagens. Tá? Para cada ponto X, a pergunta aqui é, dado X e Y, tal que F de XY seja uma raiz, se eu fixo o X, quantos Y podem existir? Então, fixem o X, imaginem que AN de X seja diferente que zero, então uma unidade nos números complexos. Então, quantos Y satisfazem que esse cara seja zero? E, no máximo, eu tenho N raízes. Então, pode falhar aquele número, posso ter diferente que N raízes na pré-imagem desse mapa, quando ou o AN de X é zero, que é um problema, porque o grau é n menos 1, e aí eu teria no máximo n menos 1 elementos na pré-imagem, ou o que pode acontecer é que, se o AN de X seja diferente que zero, eu posso ter ainda raízes múltiplas. Então, eu tenho um conjunto finito para esses caras, porque são raízes de um polinômio. Aqui estou utilizando que meus AIs são polinômios e não funções racionais. E eu tenho um conjunto finito desses, dado que esses aqui são todos menos um finito, eu tenho um conjunto finito de raízes múltiplas. De novo, que o que são as raízes múltiplas são raízes desse polinômio e da derivada desse polinômio. Mas a derivada desse polinômio, estou em característica zero, lembra? A derivada desse polinômio tem grau n menos 1. Tá? São compridos. Então, de todo jeito, isso é irrelevante. Tem um conjunto finito. Então, está claro que esse mapa π de S para C é um mapa que é n a 1, genericamente, exceto num conjunto finito. Então, satisfaz essa propriedade. Tá? Para cada x, o conjunto de soluções a essa equação tem n possíveis valores de y, exceto nesses casos que são finitos. Então, está claro que esse mapa é um mapa n a 1, exceto o conjunto finito onde essas duas coisas acontecem. Que é contínuo, é óbvio, aquele mapa. É um mapa de xy para x. Tá? Eu posso compor a inclusão de S para C quadrado, que é um mapa contínuo, com a projeção de C quadrado para C, que leva xy em x, que também é um mapa contínuo. Então, que esse mapa é um mapa contínuo, é óbvio. Que esse mapa é um mapa que satisfaz essa propriedade aqui, de ter homeomorfismos para cada aberto, aí precisa um teorema da função implícita. Precisa encontrar uma inversa local para esses mapas. Isso já fica fora do teorema de um problema de álgebra. Tá? Então, para que esse mapa satisfaz essa condição, não é uma condição algébrica. Tá? Esse é um homeomorfismo e para isso precisa um teorema da função implícita. Mas o que vimos é, pelo menos temos uma ideia, porque eu obtenho coberturas de polinômios irredutíveis, mas também eu tenho extensões de corpos de grau n de polinômios, dados polinômios irredutíveis.
essa aqui era a cobertura que eu tive para tirar a raiz quadrada. O que eu fiz foi tirar de zero uma curva, quebrei os planos complexos e colei. Tá? Vamos fazer uma cobertura geral. Uma cobertura geral. Então, teorema. Toda cobertura ramificada com ramificação lambda N1 é obtida pela seguinte construção. Então, o que vocês fazem é o seguinte, pegam N cópias do plano complexo. Eu estou fazendo horizontais elas em lugar de verticais, não? Do plano complexo. Tenho N cópias. Agora, em cada um desses planos complexos, vocês têm um conjunto finito de pontos, que é o lambda. Agora, para cada um desses pontos, que vão ser os pontos de ramificação, vocês escolhem uma curva que começa nesse ponto e que sai fora, vai para infinito. De tal jeito que essas curvas nunca se intersecam. Está claro que isso também pode sempre fazer. A cobertura não vai depender dessa escolha. Então, para cada elemento lambda em lambda, temos uma curva C lambda, tá? Que começa no ponto lambda e vai para infinito. Segundo passo, não vou fazer o desenho ruim de novo, mas cada um desses planos se quebram ao longo daquela curva. Tá? Para cada uma de todas aquelas curvas. Então agora o negócio é colar. Tá? Agora para cada uma dessas curvas, eu tenho dois lados. Eu quebrei em dois pedaços. Tá? Essa curva aqui, eu obtive o lado A e o lado B, e esse será o ponto lambda. Tá? E aqui eu tenho o mesmo ponto lambda, e aqui eu tenho o lado A e o lado B daquela curva, quando eu quebrei. Então, agora a pergunta é como colar o lado A desse cara com o lado A ou com o lado B. Eu acho que eu chamei A e B. Eu chamei A desse cara e A aqui. Como aqui eram dois pedaços, era simples. Eu chamei A de um lado, A do outro. Agora tenho N, então talvez seja melhor fazer A aqui, B aqui e colar o lado A com o lado B do outro lado. E o lado B com o lado A do outro lado. Então vamos fazer isso, mas o negócio é como? Esse lambda aqui, eu colo com esse daqui ou eu colo com esse daqui? Tá? Então para isso a gente vai ter uma permutação. Então esse é um dado extra. Sigma é uma permutação sigma lambda, que é uma permutação dos N elementos. Tá? E esse sigma vai me dizer qual que eu colo com qual. Tá? Então, se eu tenho uma permutação desses N elementos, para cada lambda, em lambda, eu tenho uma permutação, tá, de N elementos. Esse aqui é o grupo simétrico, o grupo de automorfismos, de 1 até N. Então, vamos ver, por exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo onde N seja 3, tá? Que são esses 3 que tem aí. Eu pego um ponto lambda e eu tenho o sigma lambda que seja 1, 2, 3. O ciclo, que leva 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1. Então, eu leio isso aí e vamos olhar a esse lambda, tá?
aqui está na cópia 1, a cópia 2 e a cópia 3. São arbitrárias a ordem. Então, ele está dizendo, eu vou colar o ponto A de 1 com o ponto B de 2. Tá? Então, A de 1 vai com B de 2. 2 vai para 3. Então, A de 2 vai com B de 3. E 3 vai para 1. Então, o ponto A de 3 vai para B de 1. Fechou. Tá? Está claro como é a construção? Isso eu faço para todos os lambdas. Então, a colagem S é a união de todas aquelas N que disjunta, união de todas aquelas N cópias do plano projetivo C, onde eu cortado ao longo de C lambdas, para todo lambda, módulo a relação de equivalência, que a relação de equivalência identifica o ponto A da curva C lambda tá? Na cópia N, N é muito ruim, na cópia I com o ponto B da curva C lambda da cópia sigma lambda de I. Tá? Utilizo a permutação para passar de um lado ao outro. Pronto. Essa aqui é uma cobertura N a 1. Está claro que é uma cobertura N a 1. Para todo ponto que não esteja no conjunto finito de curvas, é simples. A imagem desses N pontos diferentes é o mesmo ponto no plano complexo. O problema é com os pontos que estão nas curvas. Então, para os pontos que estão nas curvas, tá? Eu tenho N pontos, mas cada um deles se quebrou em 2 pedaços. Porque eu quebrei as curvas. Porém, eu colei de 2 em 2. Então, de novo, eu tenho N pré-imagens para o ponto qualquer, que é o ponto que estava na curva. A ramificação são os pontos em lambda. Os pontos em lambda, eu não quebrei eles, tá? Todos esses pontos em lambda, todos eles se identificaram do mesmo jeito. Tá? Então, a pré-imagem dos pontos da ramificação é um ponto só. Tá? Bom, então isso dá uma ramificação, uma cobertura N a 1, que é um cobrimento, uma cobertura do plano complexo. Vou dar uma definição. Vamos fazer as coberturas em uma categoria. Então, um morfismo de coberturas S para T, que é uma cobertura N a 1, ramificada fora de lambda. E aqui eu tenho essa linha. Então, um morfismo de coberturas é um mapa. Lembre que esse vem com um π, esse vem com um π', que são os mapas contínuos. Então, o morfismo de coberturas é um morfismo contínuo de S para S', que faz esse diagrama comutar. Tá? Qualquer morfismo contínuo de S para S', que faz esse diagrama comutar, é um morfismo. Um isomorfismo é um morfismo que tem um morfismo inverso. Um mapa contínuo de S para S', que seja a identidade. Tá? Então, se as coberturas S vão fixar, a ramificação é um conjunto fixo aqui em T. Tá? Então, vamos olhar a coberturas com uma ramificação fixa, lambda. Tá? Vamos às curvas C também. Eram curvas escolhidas aqui embaixo, em C. Então, vamos fixar aquelas curvas, C lambda. Tá? Que é o que eu preciso para fazer uma cobertura com essa prescrição? É só esse sigma, lambda. Tá? Então, essa aqui é uma cobertura dada por um sigma, e essa aqui que seja uma cobertura dada por um tau. Tá? Ou seja, para tudo lambda em lambda, eu tenho sigma lambda e tenho T lambda.
que são elementos do grupo simétrico em N elementos. Então, teorema, S é isomorfa a S' se existe uma única permutação, sigma tau phi, vamos fazer. Não faz sentido I, vamos fazer Y. Não, tá, vamos deixar phi. Em Sn, tal que para tudo lambda, o mesmo phi funciona, sigma lambda é igual a phi, tau lambda, phi L menos 1. Se eu posso conjugar todas as permutações do mesmo jeito. Então, o que é o que está faltando para provar esses teoremas? Tudo a parte que não seja algébrica. Então, nesse teorema, eu claramente construí uma cobertura dado a permutação. O que está faltando é que toda a cobertura seja produzida desse jeito. Isso não é trivial. Para isso, preciso, de novo, um teorema de topologia. E o teorema de topologia é que se eu tirar uma curva, se eu tiro essas curvas de C, o espaço que fica é simplesmente desconexo ainda. E aí eu devo ter um teorema sobre o que são coberturas universais. Eu não vou entrar naquele tópico. Então, por isso que eu não estou podendo provar que toda cobertura segue desse jeito. Esse aqui, qual é o problema? O problema é o seguinte, claramente, se existe uma phi que seja uma permutação, essa permutação que satisfaz essa condição, então claramente as duas coberturas obtidas por aquele método são isomorfas. Porque qual é o isomorfismo? O único que faz a phi é permutar esses n nomes que eu dei para as n cópias de C. Com aquela permutação simples, eu identifico uma cobertura com a outra. Isso que está fazendo essa phi. Então está claro que, dado uma phi, essas duas coberturas são isomorfas desse jeito. O que é difícil provar é a outra. É um isomorfismo, um mapa contínuo de coberturas, vem com essa phi. Vem dessa phi. Isso não é trivial. Tá? Agora vem um outro teorema que também não vou provar, mas que dá a ideia por que extensões de corpos são um jeito algébrico de estudar uma coisa que é pura e exclusivamente topológica. Então, eu vou olhar lembrem que eu tenho meu corpo F, que era C de X. E eu estou olhando as extensões desse corpo. F de Y sobre F. Tá? Mas vou esquecer que são desse jeito, as minhas extensões. Eu tenho esse corpo, estou olhando as extensões. K. Finitas, de ordem N. Finitas, de ordem N. A gente tinha uma definição de que eu quero um isomorfismo de extensões. Era um morfismo de corpos que fixava o F. Tá? Então, existe uma equivalência de extensões em coberturas sobre os complexos N a 1. E isso é uma equivalência. Podem fazer equivalências de categorias, onde os objetos vão para coberturas, ou classes de equivalência de extensões, módulo identificação quando são isomorfas, vão para classes de equivalências de coberturas, módulo identificação via esse isomorfismo. Então, esse é um teorema. Eu estou finalizando, explicando quais são as partes do teorema que a gente vai aprovar, quais são as partes que já provamos e quais são as partes que não vou provar. Então, a primeira parte é o seguinte, que essa vamos aprovar quando a gente fala em Galois, e é que toda cobertura finita de ordem N é gerada por um polinômio irredutível. Essa parte vamos aprovar, que tudo K desse tipo é o F de Y dividido em F. Agora que a gente já sabe que é desse tipo, então o mapa aqui a gente já construiu.
dado o F, eu obtenho uma cobertura N1, que era o conjunto de zeros do polinômio F sobre os complexos. Essa é uma superfície de Riemann. Eu não falei, mas essa é a definição de uma superfície de Riemann. Então, temos um mapa daqui para aqui. Injetividade. Isso é que, bom, quando dois caras são isomorfos, essa vamos a provar aqui, que eu tenho a mesma cobertura. Isso é quase trivial. Sobre injetividade, isso eu não vou provar, que isso é muito mais difícil, dado uma cobertura, construir a extensão de corpos. Porém, vocês já têm todos os ingredientes para ver qual é a extensão de corpos. Se vocês me dão uma cobertura, vocês têm um anel. Qual é aquele anel? É o F de S. Eu construí o F de S como um anel de funções contínuas em S, definidas salvo um conjunto finito de pontos. Esse aqui é maior do anel que realmente a gente precisa, para isso preciso falar de funções holomorfas. Então podem olhar a funções holomorfas ou funções algébricas, que isso tem a ver com a sua pergunta, algébricas, definidas em S. Para isso, eu preciso fazer uma coisa que a gente não vai fazer. O S, que é o conjunto de zeros de um polinômio, tem uma estrutura de variedade holomorfa, então faz sentido falar quais são as funções holomorfas. Também tem uma estrutura de variedade algébrica, então faz sentido falar quais são as funções algébricas em S. Então faz sentido olhar o conjunto de frações de funções algébricas. E isso é um corpo que é uma extensão de C de X. Essa é a inversa. Mas é essencialmente, se a cobertura for 1 a 1, seriam os complexos. Aqui tenho os complexos. Eu olho funções holomorfas. Tá? Olho funções algébricas, que são polinômios, e olho frações. Que esse é o C de X. Tá? Bom, então o único que vou provar daí é a parte algébrica, que é isso. Que toda extensão finita é um F, mas tenham em conta, esse teorema vai ser provado com certeza se estudam ou superfícies de Riemann, ou talvez o pessoal faz isso em variáveis complexas, mas precisa de análise. Tá? Ok.